Falando de devocional, devocional para cá, devocional para lá. Vocês sabem o que é um devocional? Vocês sabem fazer um devocional? Eu fiquei com essa dúvida. E esse episódio é exclusivamente para isso, tá? Para tirar a sua dúvida, para tirar todas as suas interrogações a respeito disso, tá? Então, por favor, pegue um papel, pegue uma caneta, anote, ou então grave esse episódio para você ouvir mais tarde e anotar mais tarde. E a sua Bíblia também, se você puder, tá? Mas o que eu quero te dizer talvez você deva estar se perguntando, né, Rafael, como é que eu faço meu devocional? O que é um devocional? Eu vou te explicar, tá bom? Pegou papel e caneta, aqueles que puderam, amém? Tá bom, então vamos lá. Então, primeiro, o que é um devocional, né? Antes de falar como eu faço meu devocional, mas vamos entender o que é um devocional. O que é um devocional? Eu vou te responder. Devocional é um período de tempo que você separa do seu dia para se dedicar a Deus, ou seja, fazer orações, agradecimentos, leitura bíblica, entendeu? Resumindo, é o seu amor e dedicação a respeito de Deus, a respeito do seu Deus, aquele quem você crê, tá? Então, devocional é isso. Devocional é um período de tempo que você separa do seu dia para se dedicar a Deus. E assim, Rafael, em qual momento do meu dia eu devo fazer o meu devocional? Eu vou te responder. O momento que você estiver, o momento que você puder estar a sós, esse é o melhor momento do seu dia. Amém? Então, o momento que você puder estar a sós, esse é o melhor momento para você fazer o seu devocional. Como é que eu faço meu devocional? Eu faço pela manhã. Eu faço pela manhã o primeiro horário. Eu acordo bem mais cedo que todo mundo aqui em casa. Eu sou casado, tenho uma filha. Então você que é casado e tem filho, já deve entender o que eu estou falando, como é que é o seu dia aí, bem turbulento. Então, para isso, eu preciso acordar bem mais cedo para fazer o meu devocional. Eu acordo bem mais cedo, tomo meu banho, né, faço um café, pego minha Bíblia, pego o caderno, eu até me perfumo, sabe? Assim, eu coloco uma camisa limpa, né? E eu me preparo, né? Esse é o momento que eu tenho para falar com meu Deus. Então, encontre o seu melhor momento. Amém? Encontre o seu melhor momento. Eu fazia à noite, né? Por quê? Eu trabalhava, né? Trabalho o dia todo, tenho a minha filha, tenho esposa. Então eu queria fazer antes de dormir, porque durante a manhã eu queria acordar um pouquinho mais tarde, né? Eu queria acordar um pouquinho mais tarde. Mas eu percebi que à noite eu chegava muito cansado do dia, né? Da minha rotina. Então eu não tinha um tempo de qualidade com Deus. E aí eu percebi que eu tenho que matar essa minha carne aí. Acordar bem mais cedo, me sacrificar. No começo foi difícil, no começo foi doloroso, mas depois ficou prazeroso. Então encontre o seu ambiente, tá bom? Encontre o seu ambiente. Onde fazer? Rafael, onde eu faço o meu devocional? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus, ele fala assim. Você já anotou? Ele fala assim: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Em algumas traduções fala em secreto. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. E eu fiquei analisando aqui, por que Jesus ele fala de quarto? Vá para o seu quarto, tranque a porta, né? E me fez lembrar uma coisa. O quarto, ele me lembra de privacidade e intimidade.
no meu quarto eu tenho privacidade e eu tenho minha intimidade, né? Então você precisa de privacidade e intimidade com Deus, né? Então você precisa encontrar um ambiente onde você possa ter privacidade e você possa ter intimidade com Deus. Você vai chorar, você vai falar, você vai orar sem que ninguém te atrapalhe, tá? Então, quanto maior a privacidade, melhor, né? Eu, por exemplo, eu faço na minha mesa, da minha sala. Enquanto o meu escritório não estiver pronto, né, eu faço na minha mesa da minha sala. Por isso que eu acordo mais cedo, porque é um momento que eu tenho, que eu fico a sós, eu tenho a minha privacidade e a minha intimidade. Eu sei que ninguém vai acordar e vai me atrapalhar. Por isso, prepare o seu ambiente. Talvez você não tenha um quarto, talvez o seu quarto esteja dormindo a sua esposa, né, a sua filha, seus filhos possam dividir o mesmo cômodo, né? Então procure o seu ambiente, prepare o seu ambiente, né? Você já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Né, que ela fez um quarto ali onde ela pudesse entrar e orar. Ela fechava a porta e orar. Aquele quarto foi preparado só para ela orar. Então procure um ambiente da sua casa onde você possa fazer isso. Amém? E o que eu faço no meu devocional? Né? O que fazer no meu devocional? Eu separei 3 coisas aqui bem simples, né, que você tem que fazer, não pode faltar no seu devocional. É meditação bíblica, oração e adoração, tá certo? Independente da ordem dessas coisas, mas tem que ter meditação bíblica, oração e adoração. Como assim? Eu leio a Bíblia e medito, né? E medito no que eu li. Então eu leio ali um capítulo da Bíblia e eu reflito naquilo que foi lido. Eu lembro do versículo que mais me chamou a atenção. E aí eu vou falando, eu vou conversando, né, na minha mente. E aí Deus vai falando com você. Amém? Então eu sempre faço isso. Eu leio a Bíblia, medito. E aí eu coloco um louvor, né, bem legal, bem suave. Aquele louvor que liga, né, a terra e o céu. E você coloca ali aquele louvor e eu finalizo com uma oração, né? E aí naquele momento eu choro, me derramo aos pés do meu Deus. Amém? Uma dica: se você for fraco na distração, não leve o seu celular. Amém? Tá certo? O seu celular pode te auxiliar muito no seu devocional, mas se você for fraco, não leve. Essa é uma dica que eu falo. Tá? Porque senão você vai estar lendo a sua Bíblia e aí você olha o celular, você tem vontade de ver aquele history, né? Mandar aquela mensagem, olhar o WhatsApp, ou seja, não vai dar certo. Mas você pode usar aí o seu celular, por exemplo, para ter um fundo musical, né? Que vai te ajudar a se concentrar. Livros de devocionais também ajudam, tá certo? Nunca troque a sua Bíblia por um livro de devocional, ou só um livro, né? A sua Bíblia é o livro principal, tá certo? Aqueles livros de devocionais, né, que nós vendemos, que a igreja vende, né, é para auxiliar, tá? Use um aplicativo também de devocional, tem vários aplicativos que auxiliam você nessa questão, tá? Mas lembre-se, não pode substituir a Bíblia, tá? E Rafael, esse devocional que está sendo postado aí, que você postou no Fala Bro, o que você... Esse devocional é muito legal, porque você pode, se você tiver um tempo para isso, né? Se o seu devocional com Deus, se o seu tempo com Deus for um tempo bem longo, você pode usar desse devocional para acompanhar por exemplo, está sendo falado sobre Efésios. Então você abre a Bíblia em Efésios e você vai lendo de versículo a versículo, você vai anotando, você vai riscando, você vai tendo revelações que talvez você sozinho não teria. Entende? Agora, se você não tem um tempo para isso, né, um tempo tão grande para fazer esse devocional aí de estudos, eu aconselho você, por exemplo, né, no caso aqui nós temos aqui o devocional de Efésios,
leia o livro de Efésios, né? Um capítulo que seja, você medita, você põe um louvor, você ora, aí você se arruma, vai para o seu trabalho, e no caminho do seu trabalho, você ouve o podcast, olha aí, né? Ouve o podcast na carta de Efésios, né? E aí Deus vai falando com você, você vai ter esse entendimento. Amém? Rafael, quanto tempo de devocional eu devo ter? Bom, não existe uma duração certa, tá? O importante é ter um tempo com Deus. Grave isso. É ter uma vida de devoção a Deus. Isso é importante, tá? Construa pouco a pouco a sua vida de devocional e cresça diariamente e não desista. Amém? Espero que você tenha gostado dessas dicas, tá certo? E se você gostou, compartilhe com seus amigos, mande aí uma mensagem pra gente aí também, pra gente nos incentivando a postar mais coisas, mais episódios desse aí, tá certo? Vocês que estão nos ouvindo, que está me ouvindo, é o meu termômetro, tá certo? Pra saber se tá sendo falado, tá sendo legal, tá sendo construtivo pra você, tá bom? Espero que você tenha gostado. Fique com Deus, fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus quiser.